Olá, meu nome é Olivia Araújo e nessa aula iremos falar sobre planejamento de vendas. Vamos começar pelo conceito de planejamento. O que seria o conceito de planejamento? Planejamento é uma palavra que significa ato ou efeito de planejar. Certamente você já se deslocou de sua cidade para outra cidade. Antes de viajar, tanto na ida como na volta, você pensou qual meio de transporte você viajaria? De carro, de avião ou de ônibus? E aí, suponhamos que você decidiu ir de ônibus. Quando você estava decidindo qual meio de transporte você iria, você estava planejando. Como está escrito no dicionário Aurélio, vamos ler juntos aqui no nosso slide. Planejamento é preparação de qualquer empreendimento. Nesse sentido, então, podemos inferir que planejar não é executar atividades, é antecipar-se da ação. Então, quando eu estou antecipando, automaticamente eu estou decidindo a melhor forma possível para chegar a algum objetivo. Então, o que seria o conceito de planejamento de vendas? É a definição dos objetivos e metas que a equipe precisa alcançar e o colocar em prática para que isso aconteça. Com o planejamento, nós podemos antecipar ações necessárias e orientadas para tornar realidade, um possível futuro. Então, voltando para o meu exemplo, eu não estava querendo chegar em outra cidade, em outro local, então eu planejei qual era a melhor forma possível naquele momento. E isso possibilitou a minha tomada de decisões. Eu coloquei aqui também para vocês verem que planejamento é decidir antecipadamente. Então, o que seria isso? O que fazer? De que maneira fazer, quando fazer, quem deve fazer. O planejamento deve identificar antecipadamente também os custos e os benefícios do que vai ser feito e os recursos necessários para fazer o que se deseja. Então, quando a gente for elaborar um planejamento de vendas, a gente precisa ter todos esses parâmetros em mente para formular um plano que seja viável para a empresa. Aqui eu coloquei, sem planejamento, as ações elas ficam desalinhadas, igual essas setas, Todas desalinhadas, cada um de uma forma. E com planejamento, as ações elas ficam alinhadas, elas têm um sentido. Vender é mais que apresentar produtos aos clientes ou tirar pedidos. Hoje, as empresas elas precisam ter estratégias comerciais muito bem planejadas. O mercado está cada vez mais disputado e não basta apenas oferecer o melhor produto ou a melhor qualidade, já que isso não é o suficiente para você fidelizar aquele cliente. Nós precisamos pensar a longo prazo. Mas como pensar a longo prazo? Então, torna necessário criar um planejamento de vendas para a sua empresa, que vai servir como manual do que deve ser feito e aquilo que vai precisar ser evitado para atingir os objetivos e as metas. Eu vou apresentar para vocês 7 passos para a empresa ter um planejamento de vendas eficiente. Esses 7 passos eu tirei dos objetivos definidos pelo Sebrae. O primeiro é criar uma estratégia de vendas. Como criar uma estratégia de vendas? Uma empresa, ela pode trabalhar com vendedores internos, externos. Na venda interna, os clientes eles podem fazer contato diretamente com o cliente, ou pelo telefone, ou pelo e-mail, internet. E o atendimento acontece dentro da empresa, E tem também os atendimentos fora da empresa, Que seria os vendedores de campo, que visitam a empresa e que podem ser empregados ou representantes comerciais. O 2 é organizar sua estrutura comercial.
Como fazer isso? Então, tem como ser de produtos, serviços, clientes, região, forma mista. No caso, se for de produtos, o vendedor ele tem que ser um especialista. Mas como ser um especialista? Ele precisa conhecer muito bem as demandas, qual é aquele produto, para ele saber explicar para seu cliente e fazer com que o cliente tenha uma compra, né? Uma compra inteligente, uma compra de algo que ele vai usar, para não ser aquele vendedor que engana o cliente, porque se enganar o cliente, ele não vai voltar, não é mesmo? E tem também por região. Os vendedores externos, eles precisam atender bairros, cidades ou até mesmo estados. E todos precisam atender com precisão. Eles têm que falar a mesma língua para não dar divergência no final. E o 3 é formar uma equipe de vendas eficiente. Esse 3 é importantíssimo. Uma boa venda depende de um bom vendedor. E é um desafio encontrar um bom vendedor, não é mesmo? Então, o vendedor ele precisa saber criar necessidades no cliente e possibilidades de venda. Então, tem que procurar sempre vendedores preparados, eficientes. E o número 4, capacitação da equipe. Sempre invista em capacitar todos os funcionários que têm contato com o cliente. Não é só o vendedor. Às vezes a empresa, ela treina apenas os vendedores. Errado, tem que treinar todos que estão ali envolvidos com o processo da venda. O caixa, a pessoa do pacote, até as pessoas da faxina, porque elas têm que entender que a loja ela tem que estar sempre limpa, sempre organizada, porque ela estando assim, o cliente, às vezes, ele só passou e aí ele viu que está organizado, algo limpo, ele entra, né? Então, todos daquela empresa precisam estar capacitados. O 5, administre metas e cotas. Lembre-se, cotas elevadas demais desestimula o vendedor. E cotas baixas demais não motivam. Eu já fui vendedora. Eu vendia telefonia há um tempo atrás. E quando me entregavam uma cota muito alta, eu ficava triste, desestimulada. Quando era muito baixa, eu não ficava tão estimulada. Então tem que procurar sempre o meio termo, porque tendo o meio termo, o vendedor, ele fica naquele pique, ele bate aquela meta e às vezes ele até excede. E também tem que lembrar que o vendedor não é para vender só volume. Ele tem que vender para obter lucro na margem. O que seria isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. É igual aqui, número 6. Trabalhe a remuneração e motivação da equipe. O ideal é que possui salário fixo, comissão e bonificação. O que seria essa bonificação? Então, no meu caso, eu vendia telefonia. Tinha uns aparelhos que a margem dele era maior. A empresa ganhava mais se vendesse aquele determinado celular. E aí, eles estimulavam os vendedores com essa bonificação. E aí, os vendedores, eles vendiam mais daquele produto. E aí, eles ganhavam a bonificação e vendiam acima da margem. Então, vocês precisam estimular seus vendedores. Se tem um produto que tem uma margem maior, dê bonificação para os seus vendedores. Cuide para ter sempre um ambiente positivo. O número 7 é acompanhar os resultados. No caso, se for uma empresa muito grande e o dono não tiver como estar em todas ao mesmo tempo, né, observando tudo, ele tem que ter um gerente que esteja treinado, capacitado para acompanhar esses resultados, né? E aí esse gerente, ele vai orientar, manter um ambiente positivo naquela empresa, elogiar os vendedores quando tiver que elogiar, né? Não é só chamar atenção. Então, lembre sempre disso, porque os vendedores, ele é o elo da empresa com o cliente. Então, fazendo um planejamento assim, as vendas vão crescer e vai ser eficaz. Muito obrigada, viu, a todos e até mais.